Olá, hoje nós estamos aqui fazendo mais um podcast dos 60 anos do Jornal Alto Uruguai. Mas esse podcast ele é muito, muito especial, porque nós estamos com o nosso convidado especial, o seu Wilson Ferigolo, alguém que viu o Jornal Alto Uruguai nascer, alguém que esteve presente com o Alto Uruguai ao longo de 6 décadas. E a gente tem muito orgulho de poder contar com a participação dele, com ele trazendo tantas histórias bonitas, né? Não só sobre o Alto Uruguai, mas sobre tudo que envolve a nossa comunidade, do qual o Alto Uruguai faz parte. Então, eu tenho certeza que vai ser um podcast muito especial, porque a gente vai fazer um lindo passeio pela história do Frederico, um lindo passeio pela comunicação da nossa cidade e da nossa região. E aí, seu Wilson, eu peço para o senhor, eu não vou usar dizer rapidamente, né? Mas Sim. o senhor é um empresário, historiógrafo, né? Um rotariano, pai, avô, bisavô, uma pessoa, um comunicador, né? Na essência. E que mais que faltou para lhe apresentar, seu Wilson, marido da Dona Elci? Que mais que o senhor podemos Curioso, curioso, né? curioso. Que é porque me chamam muito, curioso, então você é curioso mesmo, porque eu vou procurar as coisas. Em primeiro lugar, com orgulho que eu estou aqui hoje, para lembrar os 60 anos do nosso jornal Alto Uruguai, desculpe dizer nosso, viu? É Mas que nosso, pela né? criação, pela participação nesses 60 anos, eu quase me julgo dono, viu? É que nem você, quando você se torna pai, e eu tive o prazer de adotar uma menina, me tornei pai de uma menina que nasceu no hospital, e me tornei pai, então ela ficou minha filha. E o Alto Uruguai não, nasceu próximo da gente, e a gente quer tanto bem dele como fosse um filho também. Um momento como esse faz com que nós possamos refletir um pouquinho a história escrita de Frederico Westphalen. Porque hoje nós só temos na cidade, antes do Alto Uruguai, o livro Painel do Passado e o tombo do Padre Vitor Batistella. Que o senhor trouxe aqui, inclusive, né? Eu tenho É o esse que eu tenho aqui, prazer de trazer o original. Cinefatos. Mas Isso o aí. livro Tombo do Padre Vitor Batistella, lá da Igreja Catedral, desde 1930, tudo o que aconteceu aqui até 62, ele escreveu. Então, tu vai pesquisar alguma coisa da história, tu vai lá dentro, tu vai encontrar. E depois disso, tivemos o nosso Cinefatos, em 65, e aí, em 66, dia 20 de fevereiro, o Alto Uruguai. E na época em que essas pessoas, o Fernandes e o nosso amigo Vinhas, vinham pensando no jornal, eles criaram um clima, porque a ideia deles era brilhante, só que eles sentiam uma resistência. E as pessoas que vão ouvir e que vão ver vão me entender errado. Eu só quero colocar assim, ó. Eles trouxeram a ideia de editar um jornal e criaram uma agência de publicidade para vender publicidade, porque eles tinham que achar uma forma de ter vencimentos para eles, ter dinheiro. E eles Certo. encontraram uma resistência muito grande. E eles não eram do Frederico Westphalen, eles eram da Grande Exatamente. Porto Alegre, Santo né? Ângelo e de Porto Alegre. Isso aí. Fernandes, inclusive a esposa dele está na cidade aqui. Olha só. A Nelma está ali na casa da Terezinha, que era casado com um tio, avô teu, né, o Antoninho, pai do final do Jorge. Né? Ela está aí na cidade cuidando da irmã dela. Quando eles dois se uniram para pensar em fazer isso, a nossa Luz e Alegria, o Edgar era o gerente da rádio, ele não aceitou, porque ele viu nos dois um concorrente da Rádio Luz e Alegria, porque eles vendiam publicidade e queriam ganhar uma comissão. Que Normal, né? é uma coisa normal. É. E aí começou Desconforto. Exatamente. E aí ele me convidou, porque eu tinha trabalhado na rádio, com 10 anos eu comecei a trabalhar na rádio, mas como ela não tinha programação diária, o Padre Vitor botava no ar às 6 horas da tarde, ficava até às 10 da noite e nós ia embora. No domingo, depois da missa, ele avisava, porque a rádio tinha no dial, não tem ninguém conhecia a rádio. E aí o Padre Vitor avisava, hoje eu vou na igreja, eu vou botar no ar a rádio depois da missa e vou fazer uma programação musical. E ele não podia dizer Rádio Luz e Alegria. Ah, é? Não podia, porque eles tiraram do ar. Havia aquela briga que tem hoje, política. Ele era PSD, né? E o pessoal que cuidava do correio
era do PTB, que era o governo que mandava, e eles tiravam do ar a rádio. Olha só, a política há tantas Mas décadas, é né? uma história. Se nós fizéssemos um livro só das brigas políticas do Dos Frederico... ranços políticos do Frederico. Exatamente. E aí, o que acontecia? Ele ia para o Rio de Janeiro, comprava um equipamento novo, botava a rádio no ar de novo, e assim ele foi trabalhando. Então, nós ia lá como meninos ajudar ele, pagos pela paróquia. E assim nós fomos até que ele entrou no ar oficialmente em 1957, Certo. 28 de julho. E esses dois, né, pioneiros, Sim. assim, empreendedores, né, Sim, eles vieram, né, aqui a convite para Frederico Westphalen com esse projeto e colocaram a cara e a coragem, né, para ampliar os Cinefatos, né? exatamente. Isso, Cinefatos. E aí, Estou tentando resgatar um pouquinho do que a que- gente contou lá naquela edição especial dos 50 anos do Alto Uruguai, né? é, E como é que foi que o senhor entrou assim para estar presente em momentos tão importantes do Alto Uruguai, que foi, né? O senhor um dia comentou comigo que o senhor estava lá quando a impressora rodou a primeira isso edição, aí, né? Como é que foi exatamente. isso, seu Wilson? O Cinefatos deu tão certo que aí o seu Vitalino se entusiasmou com a ideia. E foram começar a conversar e tal, e ali surgiu a ideia deles largar um jornal, o Alto Uruguai, e aí foram montar, organizar a empresa, aquela coisa toda. E um dia eu estava no banco, eu trabalhava na frente ali, né, na esquina, Isso. o Luiz Fernandes, que era o mais agitado, né? Vivia sempre, né? Tanto é que morreu do coração, era tão agitado que no dia que inaugurou a rádio, morreu do coração. E ele chegou lá e disse, vem cá, tu não quer fazer uma coluna de esporte no Alto Uruguai? Porque eu escrevia para o Correio do Povo, eu fazia o Certo. esporte do Correio do Povo e Era um da correspondente. Folha da Tarde, Aham. esportiva. Eu fazia o material esportivo e mandava para lá. E aí ele, tu vai fazer o esporte. E eu, na hora que ele me convidou, surpresa. Mas amadureceu a ideia e quando saiu a primeira edição, então até 1999, eu escrevi ali de esportes. Esportes. E estava lá junto, acompanhando como ia ser a tua E primeira coluna, e a então. primeira edição que saiu do jornal, lá na esquina onde hoje, de frente à rádio, nós estávamos todo mundo ansioso para ver o primeiro fascículo do Alto Uruguai. E aí, quando a máquina manual, né, Certo. quando eles tiraram a última... Tipografia ainda, Isso aí, né? a última página do Alto Uruguai, faltando imprimir, todos que estavam ali assinaram essa folha. Todo mundo assinou, que estava ali, ficou em branco. E aí saiu o Temos primeiro... que achar essa edição, né? E aí, pois, exatamente, é aquela história. Temos uma versão dela, mas não temos essa Pois, assinada por essas pessoas que estavam ali, né? Testemunhas da história, né? Exatamente. E aí saiu a primeira edição, pronta, né? Com aquela... Juntamos as duas, aí ficou dentro lá no Alto Uruguai, eles guardaram esse documento, né? E assim tivemos a edição. E eu, lógico, comecei a escrever, gostei, né? Aí a primeira repercussão foi boa, e aí foi... E o nome do Alto Uruguai, aproveitando que o senhor está aqui, Sim. e o senhor sabe tanta história, Sim. né? E resgatando para quem talvez não teve oportunidade de acompanhar aquela nossa revista dos 50 anos, Sim. ela foi uma sugestão do Monsenhor Do Monsenhor Arlindo Rubert, né? Exatamente. Porque ele já tinha, era uma pessoa muito visionária, né? Ele já veio contribuir com o Alto Uruguai na época, mas ele já pensava assim, não no intuito de só local, né? Ele Isso queria aí. que o jornal contemplasse toda a região. Até porque, como ele era chanceler do bispado, Ah, certo. né, ele era seria hoje o que é o padre Dalla Costa, né, assessor do bispo direto, aí, os outros padres que estão aí, ele era o chanceler. Era um título um pouquinho mais bonito, né? Exatamente, mais pomposo, chanceler. Isso. E ele fazia todo esse trabalho, ele já tinha editado 3 livros sobre a igreja no Brasil, né, a Igreja Católica, e ele então participou e entrou e fez umas matérias boas no Alto Uruguai. Tinha um conhecimento muito grande, muito, né? Profundo da nossa região, da nossa realidade, com uma bagagem cultural incrível, né? E enaltecendo ele, diríamos o seguinte, ele ficou 6 meses em Portugal e em Roma, pesquisando a igreja no Brasil. Olha só. Para fazer as obras dele. E prestígio a nossa cidade, né? Não ter tem dúvida. um religioso, né? Com essa envergadura de conhecimento
e com essa capacidade de se doar para a comunidade, né? Sem Tão dúvida. bonito, né? Sem dúvida. Sem dúvida ele tem um legado também, e entre ele está aqui o nome do jornal O Alto Uruguai, né? Exatamente. E é tão difícil hoje mostrar para um jovem que ele tem que se integrar na comunidade, tem que participar. Exatamente. Ele exige dos outros tudo. É. Aí começa em casa com os filhos. Os filhos não querem saber muito dele, né? É aquele ditado, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Menos Não, eu. menos eu, exatamente isso Esse aí. é o problema. Então, acho- E, seu Wilson, e como foi fazer parte daquele dia histórico, né? Era colunista já, então, né? Do esporte. E como foi a emoção de fazer parte daquele dia? Não tem como a gente, num momento desse, lembrar uma coisa que passou há 60 anos atrás, aquele instante, quando a máquina imprimiu o primeiro, foi uma gritaria dentro daquela pequena peça onde hoje estava o nosso, agora está ali a sorveteria, aliás, o bar da esquina, que agora fechou ali, Certo. tinha, não é o nome da... Tem negócio de lanches, né? Isso, de lanches ali. Ali era o... Subway. Isso aí. Subway. Ali que foi uma gritaria incrível. E todo mundo correu, queria tirar da mão deles o jornal para ler, para ver a manchete. E aí a manchete saiu. Qual foi a manchete? A inauguração do seminário Nossa Senhora Mediana, lá fora, hoje dos Padres Mártires, né? Foi inauguração com a presença do governador Euclides Triques. Uma baita manchete, Mas, né? meu Deus do céu, já... Viram um governador, viram uma autoridade para a nossa cidade. Era chão batido, né? Chão a batido. estrada não era fácil que nem hoje em dia, né? Não tem dúvida nenhuma. Então... E, seu Wilson, eu até trouxe aqui, né, um exemplar de 1969, tá? E aqui tem Goloff, tá? Então, uma vez o senhor comentou comigo, né, que não era bem simples escrever na época da ditadura, né, porque havia muitas restrições de questão de liberdade de expressão, tudo era muito cuidado, né, mas em especial porque o senhor não era jornalista, o senhor era uma pessoa, o senhor trabalhava numa instituição bancária, tinha família, precisava cuidar muito dos relacionamentos, né, de todos, tinha que ter um cuidado. E escrevendo num período de restrição da liberdade de expressão. E brigas Itapajé e Ipiranga. E mais o cenário de rivalidade. A rivalidade era uma rivalidade, e a gente não pode imaginar como era naquela época perto do que é hoje. Hoje está muito conciliado isso, né? Sim. Há aquele sentimentozinho de pertencimento de um clube de outro, mas na época não tinha outras brigas, né? E tu não podia criticar. Se tu criticasse o Itapajé, eu perdia os clientes no banco. Eles não iam no banco. Não era um bom negócio. Exatamente. Colunista. Então, tu tinha que fazer temperada para que as pessoas não misturassem as coisas. E estourava em quem? O gerente recebia a reclamação do cliente, estourava no funcionário. Era funcionário. Que ia ouvir e depois, Exatamente. Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado para fazer o trabalho. Então, aí se criou o Goloff, para não aparecer, e lá no jornal ninguém dizia de quem era. Cuidava, então, preservava. Aí o gerente do Banco do Brasil também tinha uma coluna, e só que ele assinava Azevedo, não sei quando lá. Também não aparecia o nome dele. Nós sabíamos entre nós, mas a comunidade não sabia. Então, o Alto Uruguai teve colaboradores, né, que tinham que usar codinomes, né, secretos para poder... E é engraçado, né, a gente fala muito do período da ditadura, né? Sim. Mas hoje a gente vive outro tipo de certa forma, até o mesmo tipo de cerceamento da liberdade de expressão e de comunicação, né? A gente acha que está num tempo de que a gente pode falar, né, expressar o que pensa, noticiar muitas coisas que são importantes, mas nós continuamos no século passado, né, sob pressão o tempo inteiro. A gente vê relatos, seu Wilson, semanalmente, né, de notícias que nós, enquanto veículos de comunicação, precisamos dar e não conseguimos trabalhar de uma forma tranquila, porque simplesmente vivemos, sim, ainda numa ditadura da informação, e pelas pessoas não compreenderem o papel da imprensa, né? E também entenderem que, sim, eu não concordo, eu também tenho espaço, eu posso ir lá e contestar e conversar. Então, só fazendo um adendo aí, né? Mas a diferença hoje, Patrícia... A gente olha para trás, meu Deus, que tempo de restrição. Não, hoje vivemos ainda nesse A diferença da época, que nós tínhamos algumas pessoas, inclusive teu avô, era uma pessoa que o que ele fazia era chamado Santo Anjo na Polícia Federal. Hoje eles prendem. Quer dizer, naquele tempo, tu ia lá, respondia processo, ficava com a mancha na tua fichinha corrida, mas não ia para a cadeia. Exatamente. Ou se ficava, eram 2, 3 dias. Hoje não, hoje tu vem a hora de prender e tu vai. Então,
não sei qual é a pressão maior, se você está escrevendo e tem que pensar. São tempos mais difíceis hoje, Mais com difíceis. certeza. Até porque antigamente, quando tu lia uma manchete, né, STF, alguma coisa, né, ou que o caso chegou no tribunal, tu olhava, bom, agora a justiça vai ser feita, Isso né? aí. Hoje tu lê essa manchete e diz, agora que a coisa vai para morro abaixo, né? Porque, então, a gente não sabe mais em quem confiar. Nós que trabalhamos a parte da comunicação, a gente fica de mãos amarradas em muitas situações, porque a informação precisa ser levada e há uma série de consequências quando você quer trabalhar de uma forma transparente, e é uma luta, né? É uma luta muito grande e a gente gostaria que o mundo tivesse evoluído mais, que o Sem Brasil dúvida. fosse mais democrático, mais respeitoso, mas não andamos para frente, acho que foi muito para o lado. Nós tínhamos, na época, nos militares, juízes do Supremo Tribunal que decidiam pela Constituição. Eles nunca saíram fora da Constituição. Dava briga? Lógico que dava, porque eles julgavam. Hoje Certo. não, hoje é dentro da ideia dele. Interpretações e Exato. todos os conceitos, né, que possam surgir. Exatamente isso aí. Mas vamos seguir a nossa caminhada, isso que a aí. gente faz esse desabafo, né? Porque o senhor é uma testemunha viva de toda essa caminhada que a gente tem na área da comunicação e eu não podia perder a oportunidade de compartilhar com o senhor a nossa dor aqui também, né? De Eu quem acredito. trabalha na comunicação. E, seu Wilson, o senhor é um acervo vivo, né? Da memória, especialmente do Frederico Westphalen, né? Como que foi, de que forma que esse trabalho, esse voluntariado na comunicação, né, contribuiu para o senhor ser hoje essa memória viva, né? Como é que chamaram? Ferigugo, né? Ferigugo, Ferigugo, né? né? Então, porque o senhor tem assim uma bagagem imensa e documental na memória, em material, né? Ali, como é que foi isso que o senhor, né, construiu? Eu diria assim, Pati, o banco foi um espaço espetacular. Por quê? O colono, nosso pioneiro, tu imagina 1960, 61, até 67, 68. Os colonos chegavam no banco num espaçozinho de 2 metros no meio do balcão. Ficavam entre eles esperando, porque o talão de cheque tinha 2 canhotos. Olha Tinha um só. na direita e o canhoto que ficava no talão. O da direita, você chegava no banco, tirava do cheque, dava para o cliente, que era a senha, para ser chamado. Só tu não sabia se ele ia ser primeiro ou ia ser o último. Porque tu tinha que lançar o cheque num livro grande em cima da mesa, Nossa, lançar a mão. não dá para acreditar, né? Tu Em largava. tempos de Pix não dá para acreditar. Exatamente. Lançava a mão, o débito do cheque e o depósito também, o crédito, e puxava o total embaixo. Eles ficavam esperando ali e um ficava contando para o outro como é que ele chegou aqui, como é que ele fazia, o que ele sofreu como imigrante. E eu estava atendendo, pegava uma canetinha, um bilhete, um papelzinho, e escrevi, como eu não tenho 3º grau, quem, quando e onde, não me preocupei com isso, nem sabia que existia isso. Eu escrevia o fato. Vamos fazendo aqui, escrevendo. Chegava em casa, botava numa caixa de camisa aquele bilhetinho e lá ficou. Foi ficando lá. E assim eu fui juntando material histórico sem pensar. Em 1987, nós criamos a coluna Gente e Negócios. E aí embaixo comecei a botar memória, barril. De repente botava algumas coisinhas, um tempero daquilo ali. E daí eu chegava lá no banco, o senhor falou um negócio, escreveu, que meu avô sempre dizia isso. Aí me despertou. Vamos lá pegar aquele bilhete e vamos botar. Fulano aqui, mano, não vou escrever isso, vou guardar para mim. Mas criou um vínculo com alguém que poderia continuar aquela história, identificar aquela história. Exatamente. E eu comecei a pegar uma fotografia, encontrar, qual é teu avô aqui? E fui fazendo esse trabalho, identificando e guardando isso em casa nos meus arquivos. Mas nunca pensei em nada. Fui fazendo o Alto Uruguai. Qual é o tamanho desse arquivo hoje, seu Wilson? Quanto ocupa? Um quarto? Eu tenho um quarto fechado com toda a coleção do Alto Uruguai lá dentro, que eu tenho. Ainda falta alguma coisa que eu andei. Quando publicar esse podcast, nós vamos estar colocando cenas desse lugar, porque nós temos fotos desse lugar. Vai estar aparecendo agora, quando eu vou estar falando, o senhor vai estar comentando, nós vamos estar mostrando essas imagens. O Diego vai fazer essa edição. E eu agora estou fazendo, porque estava tudo dentro de aquela salinha fechada, não tem janela. E eu sempre tenho dito assim, eu acendo a luz, vou lá para dentro, pesquiso
e devolvo para o lugar dele, uma caixa com jornal dentro, direitinho. Todos os jornais que circularam em Frederico eu tenho lá em casa, né? Parte dele, nem todos, porque às vezes querem deixar e eu emprestei muito. Houve um processo lá no Colégio Agrícola, federal, envolvendo os probleminhas que aconteceram lá dentro, e eu emprestei esses jornais para eles fazerem a defesa, na defesa e acusação. Os dois precisavam. E aí não me devolveram mais, ficou no processo, eu perdi alguns jornais. Mas eu tenho toda a coleção, 90% da coleção eu tenho em casa, e nesse local eu vou lá todo dia. Ontem eu passei a tarde lá dentro, pesquisando, porque me telefonaram um material aí, e eu estou buscando uma forma de passar uma informação mais ou menos correta, e isso me deu a chance de me transformar, de repente, nisso. E aí, quando eu comecei a escrever o primeiro livro, nunca tinha pensado em livro, aí comecei a usar esse material. E chegava em casa, na máquina de escrever, não tinha computador, escrevia e botava no bolso um bilhetinho, encontrava alguém na rua, contava a história que eu tinha colocado. Não, mas o meu pai contava a história assim. Aí ele me contava, eu anotava aquilo que ele me contava, ia para casa, pegava a tesoura e cortava o papel, emendava com a Durex, Olha. Passou a ser um pergaminho, todo espichado, 1 metro, 2 metros, e fui escrevendo. Até 2001, 2002, quando o Rafael veio fazer informática na URI, e aí eu, através dele, me entusiasmei, ele acabou dizendo, pai, vamos comprar um computador. Então, Sr. Wilson, vamos já entrar para uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. O senhor começou a contribuir com a comunicação, né, na época do linotipo, né, que era das máquinas tipográficas, Juntar que era as letrinha letrinhas. por letrinha, né? Exatamente. E vamos ver se a gente consegue imagens daquele tempo também, tem no nosso vídeo dos 50 anos, para a gente colocar aqui para o pessoal ter uma noção do que nós estamos falando, né? E o senhor começou a trabalhar na comunicação naquele período, e hoje o senhor está na plena era digital, né? Que transformação. Com WhatsApp, com rede social. O senhor passou por tudo isso nas 6 décadas, na maior evolução tecnológica da história, né? E como que é isso, Sr. Wilson? Como é que foi desafiador o senhor, né? Quando o seu filho entrou, então, para a informática na URI, né? Ele te provocou. Me e provocou. Como é que foi? Resistiu? Não, eu saí para a rua, eu tinha imobiliária, tinha me aposentado, e cheguei um dia num determinado cliente me pagar uma conta, e ele entrou na loja dele com um computador debaixo do braço, que ele tirou de um cliente que não pagou uma conta para ele. Tá aí a oportunidade. E eu disse assim para ele, quem sabe nós vamos trocar, você me paga o aluguel da tua sala aqui, com parte tu me dá o computador. Eu vou levar para casa para o meu filho olhar se está funcionando, e tu faz o valor depois. E ele olhou e disse, é um bom negócio. E eu levei para casa, chamei meu filho, ele olhou, disse, não, pai, tá bom, pode ir. Botou funcionar e eu comecei a trabalhar. Aí ele me ensinava, deletei um monte de serviço, até eu começar a aprender, porque máquina de escrever é uma coisa, computador é outra. E até hoje eu tenho dificuldade. Por exemplo, eu quero fazer um projeto hoje da Lei de Incentivo à Cultura, eu não consigo fazer, porque eu não tenho sequência no computador. Eu não sei fazer esse trabalho, não me perco metade do trabalho. E eu vou explicar isso para alguém que eu não sei, os caras não acreditam. Aí me ajuda a fazer um projeto. Preciso fazer um projeto, eu tenho uma série, tenho 10 livros para editar, e não tenho... Mas o senhor manja ainda lá no Word, digita, salva... O livro eu faço. Consegue... Eu só não consigo ir lá, não abrir, buscar no Google, né? Vou lá buscar, preciso fazer isso aqui e tal. Não consigo trabalhar. Mas o senhor sabe se virar no básico, né? Sim, no básico. O senhor está com que idade, seu Wilson? 87 eu vou fazer. Dá para perguntar, né? Não tem problema nenhum. Mas que bom. Isso é muito bacana, porque é um exemplo, né, de alguém que não se acomodou, né, que não negou a questão da tecnologia, né, convive com ela. Sim, né? todo dia. E quando o senhor ia imaginar, né, que o senhor que presenciou a primeira edição em papel, né, que o Outroguai ia estar no digital, ia estar na nuvem, né? E era uma coisa que não dava para imaginar, né? E o senhor está fazendo parte da nuvem do Outroguai. Exatamente, né? 60 anos, né? É muita história. Seu Wilson, e falando em muita história, em essa caminhada,
sem dúvida, a sua coluna, né, contribuiu para a nossa comunidade, porque não é escrever apenas, né, noticiar, colocar um registro. O senhor fez muita provocação, né, na coluna. O senhor colocava, questionava, falava positivamente de iniciativas. Eu acho que falar positivamente de iniciativas tem um peso muito grande, porque a gente diz, olha, legal, isso é bacana, está sendo feito, e a gente motiva outras pessoas também a fazerem, né? E acho que é um dos motores do desenvolvimento, Frederico, esse sentimento de olhar para o lado e o vizinho está fazendo, dizer, eu também vou fazer, né? Acho que isso Exatamente, isso é aí. uma coisa meio de gringo que dizem, né? Isso aí, Daquela cultura mais exatamente. italiana, né? De olhar, não, mas a minha grama também tem que estar verdinha, né? Então, acho que isso muito ajudou o desenvolvimento de Frederico, o empreendedorismo de Frederico. E a sua coluna era aquela que dizia, olha, aquela grama está verdinha, vamos fazer. Ou em algum momento dizia assim, olha, precisamos cuidar mais disso na nossa cidade. Quando a gente estava aqui no bate-papo antes de Sim, começar, né, a nossa sim. conversa aqui, falando do senhor resgatando uma ideia, como que o senhor vê esse legado em relação à contribuição da sua coluna, né, do que o senhor escreve, do que o senhor provoca, para a nossa comunidade em vários setores, né? Na economia, no Sim. social, enfim. Eu tive coisas boas e coisas ruins. Tem coisas negativas que me aconteceram. Por exemplo, vou dar um fato. A política de Federico é um terror. Aqui é direita e esquerda, ou é PTB, o MDB, ou o PP, o PSD. É um terror, é uma briga constante. Eles não sabem trabalhar em benefício da comunidade. Só trabalham em benefício do ego. Eu sou o cara. E o resto que se dane. 1992, não me lembro a data bem, a briga chegou num ponto que resolveram fechar a delegacia de educação, que estava funcionando numa maravilha. Todo mundo, só 20 municípios, mas estava uma beleza. Eu recebi um recado de uma pessoa de Porto Alegre que ia fechar. Eu vim para o Alto Uruguai e toquei a minha coluna e viajei para São Paulo. Entreguei a matéria aqui na terça-feira e na quarta fui para São Paulo. Sábado circulou, e não tinha telefone celular. Telefonou, saiu a notícia no Alto Uruguai, foi um escarcéu na cidade, foi um inferno. Eu não estava aqui, né? Ninguém não me acharam. Estava fervendo. Eu estava fervendo Tá e eu estava longe. Eu só voltei na semana seguinte, na quarta-feira. Fiquei uma semana lá fazendo um encontro da pastoral familiar, eu e a Nelci, e tudo certinho e tal. Cheguei em casa, foi um rebuliço, reunião, queriam que eu prestasse conta, de onde é que saiu. Eu tenho o direito de não informar de onde é que veio a informação. E não demorou 15 dias, fechou. Aí os caras que vieram bronquear comigo, que eram ligados ao sistema da época, mas como? Isso é problema meu. Eu, se for para a justiça, eu até posso. Não estava errado, né? Não estava errado, não está aí aconteceu. Então, isso foi um fato que me marcou bastante. Assim como no futebol. Tu não podia escrever nenhuma crítica contra Itapajé, contra o Ipiranga. Eu era do Ipiranga. Se eu escrevesse crítica para o Itapajé, eu arrumava uma encrenca. E aí o Djalma, que era o nosso diretor, tinha que sempre segurar. Equilibrando Mas, ali. exatamente. Então ele sempre me dizia, não fala, ó, isso aqui é bom nós tirar. Então, bom, vamos tirar. Tu acha que... Censurava. Não, é uma censura velada, né? Sim. Mas vamos tirar, não tem, vamos trocar as palavras. Nós não vamos criar problema. Nós estamos aqui para somar e não para dividir. Eu nunca esqueço que uma vez teve um repórter, né? Que ele escreveu uma matéria e ele colocou no título que o ginásio de Ipiranga era acanhado, né? Mas ele escreveu no sentido que era um ginásio menor, que Itapati é pequeno, né? Nossa, foi assim um festival de cobranças quase físicas lá na redação, né? O pessoal veio para cima, ofendidíssimo, sabe? Uhum. E não era de forma nenhuma o intuito dele, não era uma crítica, mas era uma forma singela dele colocar aquele termo, né? Então é complicado. Imagina o senhor quanto que passou, né? Mas eu dessas aí enfrentei todas, mas estou inteiro ainda, vivo, viu? Então a gente tem que saber driblar. Eu acho que o futebol, assim como o meu livro, Driblando a Saudade, É. eu tive que aprender a driblar também essas coisas que aconteceram. Tem coisas boas, eu tenho maravilha, sair viajar e receber, os caras me telefonar lá de Campo Grande. Seu Wilson, o senhor botou na sua coluna uma notícia, eu não sabia que minha família morava em Frederico Westphalen. Então vou te mandar uma fotografia. Aí publiquei aqui na coluna, a Memória Barreiro, uma foto da família dele, de um casamento de um
tio-avô dele, em 1950, ele ficou louco. Aí tive que vir aqui buscar o jornal, mandar para a família lá no Campo Grande. Então, Resgatando essas histórias das pessoas, né, de exatamente. vida. Ali em Santos, eu estou fazendo uma matéria e botei a primeira foto do frigorífico aqui, tempo do seu Virgínio, diretor João Reis, 1941. Botei a foto dos açougueiros do frigorífico e dos matadores de porco. E botei a foto, foi a minha surpresa, eu recebo um telefonema da praia, lá perto de Santos, que a mulher estava sentada numa cadeira de roda, e ela viu, ficou sabendo. Eu mandei a foto pela WhatsApp, então, né? Mandei a foto, a mulher começou a chorar. Era filho, o pai dela, que morava aqui na linha, hoje lá onde tem o nosso, aí, a casa, quem entra para São José, ali, a Fazenda Cristo Rei. Olha só. É. E para quem, né, não conhece um pouquinho da história da questão do jornal, né, o senhor fala em fotografia, tudo, mas naquele tempo, né, para uma fotografia sair no Alto Uruguai, era uma Levava mão uma de semana. obra, né, porque tinha que pegar a foto original, mandar para Porto Alegre, Fazer o clichê, que era aquele, né, um pedaço de madeira com metal em cima. Isso. E eu lembro que brincavam muito que o prefeito, quando ele se elegia, então era feita a foto Tirava do uma prefeito, foto. e se ele tivesse de bigode, ele ia sair de bigode os 4 Os anos, 4 anos, né, do exatamente. jornal, porque não se fazia um clichê novo, né? Era aquela E foto foto do do time de prefeito, futebol né? também, essa ia ser a mesma foto. Então era muito raro ter imagens, né? A gente tem aqui até na mesa uma edição de 69, então tem um desenho de uma televisão, né? Isso aí. Que na época a TV era um Preto e objeto de luxo, né? e Nas luxo, e preto e residências, branco, né? né? Preto e branco, que havia até um sorteio, né? Aqui na Exatamente. cidade. Mas, assim, era bastante desafiador, né? E, de alguma maneira, a gente fica feliz com toda essa evolução, porque é bom ver como é que eram as dificuldades do passado e ver como hoje vivemos em tempos melhores com a tecnologia Sem também, dúvida né? nenhuma. Às vezes, enquanto as pessoas não mudam tanto, mas a tecnologia está andando, né? Demoram para aceitar Demoram a mudança. as Demora mudanças, muito. né? Eu também As demorei. resistências dos costumes são muito mais difíceis de superar do que as resistências Sem da dúvida tecnologia, nenhuma. né? E aí, seu Wilson, o senhor lembra de algum comentário que alguém fez, alguma situação assim que lhe marcou? Ou positivamente ou negativamente? Eu lembro, o que a gente lembra com mais, como é que eu vou dizer assim, mais alegria, é as pessoas, lógico que a crítica vinha, mas muito mais pessoas vinham agradecer do que a gente lembrava e escrevia, até provocar no outro sentido mais positivo, do que as críticas. Que a crítica a gente tem que entender, que eu sempre tenho dito assim, a crítica é um tempero. É que nem você botar um sal. Cozinha um feijão e não põe sal, não tem sabor. Então, tudo que tu escreve e te critica e você fica chateado, ela está te temperando a tua vida. Tu está te moldando a um meio que você precisa ter respeito com as pessoas. Vai calibrando, né? Exatamente Vai isso aí. calibrando. Eu aprendi que na escrita, no jornal, assim como nos livros que eu escrevo, eu nunca vou criticar, porque acho que a crítica ela não é construtiva. Eu posso criticar na coluna de vez em quando acho um concordo e tal, mas não no sentido da pessoa. É mais uma observação, Exatamente. né? Sobre E nunca a sua... pessoa. Isso aí. Nunca, sempre o ato dele, a ação. Não Porque concordo ser com a humano, ação. muitas vezes a gente tem uma atitude errada, mas ela não resume quem somos, né? Então, Quem não olhar para erra? isso, né? E quanto mais idade se tem, mais a gente tem consciência de que errar faz parte da nossa Sem trajetória, dúvida. do nosso aprendizado, e que a gente tem que respeitar isso, né? Então, acho que no alto da sua sabedoria, né? O senhor já construiu uma estratégia para conseguir trabalhar a informação de uma maneira muito positiva. E que bom que a gente tem o senhor aqui na nossa comunidade. Eu gosto de fazer isso, me faz bem para mim. Eu chego em casa e digo para a Nelci sempre, como é bom você chegar, eu no sábado de manhã ou domingo durante a tarde, faço a minha coluna, eu sento lá no computador, vou lá, procuro a notícia, faço e tal, porque me faz pensar um pouquinho naquilo que eu estou escrevendo. Porque você não pode ser... tu tem que escrever, ler a notícia de novo depois, para ver se a notícia não saiu truncada. Certo. Porque se sai truncada, tu não tem como explicar. Que isso aconteceu no futebol. Trincou a notícia minha que eu fiz, aí os caras estão num ginásio de esporte da cidade, leram a notícia na segunda-feira,
e me telefonaram ameaçando pegar meu filho. Olha só. E aí tu sabe que era num ginásio de esporte, porque tu via a bola quicar na sala, estavam jogando bola. Aí, mas onde é que foi? Onde é que foi isso aí? Quase do ginásio. E aí eu para um pouquinho, aí vim aqui, fui num já não vou mais fazer esporte. Parar, porque eu acho que estou começando a complicar a vida do meu menino. Olha só. Vou parar. Então, por isso que Frederico tem umas coisas que nós temos que dar uma sacudida. Não sei quem é que vai dar a sacudida. E o senhor, uma curiosidade, né, que não está aqui no Sim. meu script, Sim. né, e que fiquei pensando aqui, o senhor nunca teve vontade de entrar na política, seu Wilson? O senhor deve ter movimentado muitos bastidores da política, né? Mas Sim. nunca teve vontade? Recebi muitos convites. Inclusive, um certo tempo, uns grupos de Frederico, porque eu nunca aceitei, nunca participar. Um grupo de Frederico foi a Porto Alegre falar com o diretor do banco, para se eu podia concorrer a um cargo eletivo. Eu não sabia. Eu fui, nós tínhamos uma reunião regional do banco em Cruz Alta, e eu fui nessa reunião. Quando eu passei no corredor, lá no ginásio, tinha uma reunião, eles me chamaram, estava o diretor do banco, e o cara disse assim, ó, este é o seu Wilson lá de Frederico, que estiveram falando com o senhor para ele concorrer a cargo eletivo. E eu disse assim para ele, e ele foi, o senhor vai concorrer? Não, nunca pensei nisso. A minha vida é outra, não gosto disso aí. E ele foi bom ouvir isso do senhor. Isso foi no dia 15 de agosto, 16. No dia 1º de setembro, ele me chamou para assumir a gerência aqui. Olha, ele promoveu pela sua Exatamente, não ter tomado uma posição. Então, acho que o Kid me convidou diversas vezes. Trabalhei no projeto das casas lá fora durante 4 anos com ele. Eu era responsável pela comissão da seleção dos que iam ganhar as casas, 170 casas. E o senhor está bem com os dois lados, né? Transita Exatamente. em todos os Dos dois ambientes, lados. né? Não acho que não adianta você começar. Cara, tu está escrevendo a matéria, tu não está criticando o administrador. Eu disse hoje para um cara, mas está tudo errado. Cara, só quem esteve lá dentro, trabalhando, como eu tive, fui assessor de imprensa do Nene, eu não sei como é que esses caras aguentam. Para um ser humano ir lá Também me questiono sobre para isso. desgastar um ser humano, largar a vida dele para ficar dividindo a cidade. Como é triste. Porque nós tínhamos que criar em Frederico, achar umas pessoas que deixam uma sacudida assim como nós tínhamos. Podiam não gostar deles. Virgínio Ciruti, o próprio Vitalino Ciruti, Padre Vitor, João Reis, Dr. Leonel, Mariotti, Justo Damo. Quando esses caras morrer, Frederico vai melhorar. Morreram todos e está muito pior. Eles ainda mantinham o diálogo, né? Exatamente. Tinham essa cultura aí da hombridade, de falar na frente, Isso, né? tete E a tete. não é aquela coisa de bastidor só de esconder a mão, dar o tapa e esconder a Isso, mão, aí né? lá no museu tem recibos, bilhetes das homéricas brigas do Padre Vitor e o Virgínio, tá? Aí, em compensação, tinha ali onde está a Galeria dos Padres hoje um dentista, que era o camisa 10, seu Oswaldo Omerich, tá? O Virgínio queria falar com o Padre Vitor, entregava um bilhete para ele, entregava para o Padre Vitor. O Padre Vitor recebia o bilhete, lia, prezado Virgínio. Nossas diferenças não devem prejudicar o andamento do desenvolvimento da comunidade. Te espero às 20 horas na Canônica com a brama gelada, Padre Vitor. E vice-versa. É uma visão, né, de que a cidade está acima dos meus interesses, Exatamente. né? Ou do interesse de um partido, né? Então, acho que falta muito ainda na nossa cidade refletir sobre isso, Exatamente. né? Acho que há iniciativas positivas nesse sentido, mas muitas vezes elas sucumbem, né? Porque tanta vaidade. gente puxando, né? Minha vaidade é maior do que a tua. Movimento, né? De aparecer. Mas, assim, vamos torcer, né, seu Wilson, que a gente consiga, que Frederico vai evoluindo um pouco, porque é uma cidade muito próspera, é uma cidade que ela é pujante, e mesmo com todas essas diferenças, com todos esses entraves, né, ela vai. E acho que tem coisas boas aí também. Lógico que tem muito mais coisa boa. Estamos gravando aqui o podcast nas vésperas do aniversário de Frederico Westphalen também. Então, fazer essa homenagem à nossa cidade e que essa homenagem fique para o ano inteiro, porque esse podcast vai ser um material que vai ficar na história, né? Então, seu Wilson, encerrando a nossa conversa, né? Esse bate-papo tão bom e
tenho certeza que o senhor teria assunto para ficarmos a tarde inteira aqui. O que o senhor, pensando assim, o que eu deixo de legado, né, da minha vida como comunicador, como essa minha contribuição, como o senhor gostaria de ser lembrado? Primeiro, como ser humano. Ser humano que veio, é filho de um analfabeto. Meu pai sabia escrever o nome dele, mas era um terror. Minha mãe já era um pouco mais afinada na cultura, filha de professor, então tem um pouquinho mais de cultura. De uma pessoa que sofreu muito para aprender, eu fui para estudar para o seminário, me mandaram embora porque eu era bom demais, não podia servir para padre, né? O senhor não serve para ser padre, o senhor tem que ir embora, né? Cheguei em Olha só. casa, então enfrentei um monte de dificuldades, sofri bastante. Meu pai era um empresário bem-sucedido, ele avalizava todos os negócios do Damo no frigorífico, do Justo, tal era o patrimônio que ele tinha, e aí deu uma doença na boca, e ele operaram ele de todos os lados. Acabou ficando com a casa onde ele morreu, e a minha mãe morreu há pouco tempo, foi o que sobrou do patrimônio dele. Gastamos tudo, mas estamos todo mundo vivo, graças a Deus, todo mundo com coragem, determinação, e eu gostaria que, pelo menos que lá os meus filhos, hoje só o filho Rafael, mas os meus netos, não botassem fora o meu acervo histórico que eu tenho lá em casa. São 60 caixas de camisa e umas 50 e poucas caixas do Alto Uruguai. Tenho caixa com 2 anos numa caixa, outro com 1 ano, que não botassem fora isso, para que seja conservado esse arquivo, porque tem um documento de 1920, correspondências que o Frederico Westphalen trocou com as pessoas de Nonoai, sei de onde mais, tudo lá dentro guardado em casa, que faz parte desse meu acervo. Muito bem. Acho que o senhor tem um patrimônio belíssimo, né, de valor inestimável, e que ele está ligado ao senhor, né, de uma maneira muito especial. E deixar um recado para os nossos assinantes do Alto Uruguai, quem gosta do Alto Uruguai, quem acompanha o Alto Uruguai, para a gente, então, finalizar. Eu diria para os nossos leitores, primeiro, você mora em Caiçara, mora em Vicente Dutra, mora em Vista Alegre, e eu, Frederico Westphalen, eu tenho um livro de cada cidade, um livro contando a história. Em cima desses documentos que eu tenho, porque eu tenho um livro que o nosso amigo José Armando Fortes, feito pelo Frederico Westphalen em 1918, com o registro das pessoas que aqui vieram, lá em casa, na minha mão, porque ele ia ser colocado fora, como tanta coisa foi fora, e levar embora para Porto Alegre, porque tentaram montar um arquivo histórico em Porto Alegre para vender informação. E aí vazou a informação e nós começamos, então, aqui a trancar, e o Armando Fortes foi um desses que ajudou a segurar o nosso arquivo, que hoje está na URI, está no nosso museu, graças a Deus. Só nós temos que tentar encontrar uma forma de conservá-lo também como um acervo extraordinário. Não existe no estado cidade que tenha um arquivo fotográfico de mais de 1 milhão de fotografias. Nós temos lá dentro, no nosso museu. Toda a foto sayonara está lá dentro. Veja só. 40 anos de foto. Acho que que todo mundo olhe a história e não esqueça, e não faça ela, deixa ela morrer. Nós temos que alguém tem que continuar esse trabalho. Porque se a gente não tem a nossa história, né, não cuida da nossa história, né, o nosso futuro também fica prejudicado, né? Mas como é que eu vou querer história escrita do Alto Uruguai se eu não sei a história do meu avô? E são as pessoas que fazem a história, né? Exatamente. Exatamente. Então, seu Wilson, muito obrigada por o senhor dividir o seu tempo aqui com a gente, a sua história, né? Tanto conhecimento. Muito obrigado por estar com a gente nessas 6 décadas, né? Não há como a gente agradecer, mas eu tenho certeza que levar um pouco de tudo que o senhor viveu para a nossa comunidade como um presente dos 60 anos, né? Mostra a força desse trabalho, a grandeza do que o senhor está fazendo, e que todos nós temos que ser imensamente gratos pela tua dedicação e teu trabalho. Eu acho que grato tenho que ser eu pela oportunidade que vocês me deram de ficar no jornal nesses 60 anos e cumprimentá-los pela coragem de vocês manter um jornal semanal diante de um momento tão difícil. Porque eu me coloco no lugar, se eu vou editar um livro, eu tenho que me ajoelhar
fazer prece todo dia, arrumar alguém que me ajude. Imagine editar um jornal toda semana Não é e fácil. buscar. Vocês devem carregar um peso todos os dias. E o grupo é pequeno hoje, mas graças a esse grupo é que o nosso Alto Uruguai está chegando aos 60 anos, está começando a transpor o limiar dos 70 e para os 70, para os 80, e assim que eu estou chegando nos 87 e logo está nos 90. Vamos lá, vamos firme, seu Wilson, até os 100, depois já nos ajuda a chegar nos 120, Isso assim, aí. vamos lá, né? Então, muito obrigada. A gente vai ter vários momentos importantes, né? E de resgate da história do Alto Uruguai, resgate da nossa região ao longo desse ano que marca os 60 anos do Alto Uruguai. E, sem dúvida, começar essa jornada com o seu Wilson, alguém que viu o Alto Uruguai nascer, é muito especial. Então, muito obrigada e é isso.